Meus amigos, meus irmãos de ideal espírita e daqueles que estão começando a adentrar na seara espírita, estamos aí mais uma vez começando uma reunião de estudo. Reunião de estudo essa que faz parte das atividades do Centro Espírita Eduardo Chapur Prevot, em Caiana, que é realizada todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h30, a nossa querida Casa Espírita de Caiana, mas que em função dessa pandemia que estamos vivenciando, estamos fazendo, via WhatsApp, onde eu gravo vídeos no YouTube e encaminho para que a gente possa discutir algumas coisas ao longo da reunião. É a forma que nós encontramos de manter o nosso contato, Hoje, para mim, é uma data assim diferente, em função de estarmos completando 2 anos que iniciamos esse trabalho, um trabalho que ainda está muito no início, mas que pessoalmente, no meu campo íntimo, tem surtido efeitos fantásticos, tem me feito tentar compreender a mensagem de Jesus de uma maneira mais profunda. E a partir do momento que você compreende realmente em profundidade, o caminho natural é iniciar o processo de mudança, que no final das contas é o que interessa, é para isso que estamos encarnados, para podermos irmos percebendo as nossas dificuldades e imperfeições e, na medida do possível, a gente ir trabalhando essas dificuldades e imperfeições. Para isso, existe um roteiro, existe uma cartilha, existe, na verdade, uma enciclopédia de ensinamentos que estão contidas nos evangelhos, Então, essa reunião de estudo tem o objetivo de estudarmos o evangelho segundo o Espiritismo, mas concomitantemente ao estudo do evangelho, temos estudado a obra Evangelho por Emmanuel, na narrativa do evangelista Lucas, onde Emmanuel faz comentários, sobre alguns versículos bíblicos e a gente faz algumas reflexões em cima do texto que Emmanuel vai nos escrever. Hoje estaremos estudando o texto cujo título é Máximo e Mínimo, em que Emmanuel faz um comentário sobre o versículo 6 de Lucas, capítulo 6, versículo 45, tá? O texto, eu acabei esquecendo de postar o texto no grupo do WhatsApp hoje, vocês me desculpem, mas o texto traz o versículo que a dona Rosi leu, no áudio que ela nos passou, E esse versículo só tem uma parte dele, o versículo é um pouquinho maior, No texto está assim, a parte do versículo que nós vamos estudar. O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração. Mas, na verdade, o versículo é um pouquinho maior. Deixa eu ler o versículo todo, porque ele é um versículo interessante. Está assim, o homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, e o mal apresenta coisa má do seu tesouro. Pois da abundância do coração fala a boca. Então esse é o versículo aí em que Emmanuel traz esse texto para a gente, máximo e mínimo. Nesse primeiro vídeo eu vou estar apenas comentando rapidamente esse versículo, e aí no segundo vídeo eu faço um comentário sobre o texto e sobre o título, que é sempre interessante, os títulos que Emmanuel coloca para a gente, ok? Bom, é interessante que, primeiro assim, antes de falar do versículo em si, a gente sempre gosta de contextualizar o versículo. Esse versículo continua fazendo parte, conforme os estudos nossos anteriores, do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, dentro da narrativa de Lucas, Lembrando que o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele foi narrado tanto pelo evangelista Mateus quanto pelo evangelista Lucas, que é aquele grande discurso que Jesus fez, lá próximo ao Mar da Galileia, para aquelas pessoas simples que viviam ali em torno, vivendo da pesca, da agricultura,
daquelas atividades bem simples naquela região bonita que é o entorno do Mar da Galileia. Jesus ali, convivendo, morando na casa de Pedro, né? Certa feita ele reuniu essas pessoas e narrou o que ficou conhecido para a posteridade como o Sermão do Monte. A gente não pode esquecer nunca, é sempre bom lembrar disso, que Jesus é um espírito puro, crístico, e como tal, ele sabia muito bem que 2.000 anos, ou 3.000 anos, 4.000 anos depois de um discurso desse, para poucas pessoas, bem regional, como espírito puro, já tinha essa ciência, que nós demoraríamos muito para compreender toda a complexidade da proposta pedagógica que estava contida naquelas palavras. Então, cada palavra, por isso nós estamos indo bem devagar, porque cada palavra, cada versículo, cada frase que Jesus coloca, principalmente no Sermão do Monte, ela tem significados muito profundos. E para que a gente possa compreender isso melhor, depende de estudo, depende de algumas reflexões. Nesse versículo especificamente, ele faz parte, que o Sermão do Monte ele tem várias partes. Jesus começa falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, enfim, aquelas 9, eu acho que são 9 bem-aventuranças em que Jesus nos coloca que são, na verdade, deveriam ser, pelo menos, deveriam ser o nosso objetivo de vida. Nós deveríamos acordar todos os dias, meus amigos, e pensarmos assim, hoje eu quero exercitar um pouco mais o que eu estou aprendendo, para que eu consiga estar mais próximo de ser um bem-aventurado. Então, quando Jesus coloca as bem-aventuranças, ele está nos colocando um norte. Ele está nos dizendo assim, ó, essa paz interior que vocês buscam, essa felicidade que vocês tanto almejam, vocês só conseguirão se um dia vocês se tornarem um bem-aventurados. Só que se tornar um bem-aventurado não é da noite para o dia e não é assim, num passe de mágica. A partir de hoje você é um bem-aventurado. Não, depende de todo um processo evolutivo. Jesus falou disso ao longo do Sermão do Monte. A segunda parte do Sermão do Monte, Jesus vem conversar com a gente a respeito do amor aos inimigos, do perdão, né? E numa terceira parte, ele coloca um conjunto de advertências, como a nos chamar a atenção assim, olha, o objetivo de vocês é vir a ser um dia um bem-aventurado. Mas cuidado, existem algumas armadilhas, existem algumas situações em que é preciso ter um certo cuidado para que você não caia diante das suas próprias dificuldades. Esse versículo em si faz parte de um conjunto de advertências que a gente já vem estudando há algum tempinho. Então, quando Jesus fala que a árvore boa produz bons frutos, que não se colhe figo dos espinheiros, que nós a gente vem estudando aí, né, há algum tempinho, ele está nos advertindo, cuidado, né? E esse versículo também é uma advertência. Quando ele coloca, o homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, ele está nos alertando a quê? Ele está nos fazendo nos auto-questionar quais são os tesouros que nós estamos guardando nos nossos corações. Lembrando que na época de Jesus, a terminologia coração, ela simbolizava sentimentos, né? Então, na linguagem nossa de hoje, poderíamos dizer assim, quais são os sentimentos que nós estamos construindo, né? E que nós estamos desconstruindo também. Porque muitas vezes, para você construir um sentimento nobre, é preciso desconstruir um sentimento equivocado que foi construído anteriormente, né? Que ele coloca na sequência do versículo, está aqui, rapidamente, ó. O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, e o homem mau apresenta má coisa do seu tesouro. Ou seja, nós construímos sentimentos, somos nós que cultivamos. Então é Jesus nos chamando a atenção, né? E deixando bem claro que o nosso processo evolutivo depende do nosso avanço intelectual, sim. Nós precisamos aprender a conhecer, nos intelectualizar, é muito importante isso, né? Mas os grandes saltos que a gente consegue dar
dentro da nossa trajetória, dentro da nossa jornada evolutiva, estão vinculados aos avanços no campo do sentimento. Então é importante que à medida que a gente vá vivendo nessa encarnação, que a gente vá se avaliando, né? Olha, quais são as aquisições que eu tive? Me formei, me tornei médico, me tornei professor, me tornei não sei o quê, tá? Comprei uma casa, tá? Isso tudo é importante e faz parte do nosso processo. Não tem nenhum problema isso, né? Mas e no campo do sentimento? O quanto que eu aprendi a amar? O quanto que eu aprendi a perdoar? O quanto que eu aprendi a ser paciente, né? Então, esse é o grande tesouro que Jesus vem nos ensinar e ele nos dá essa advertência. É preciso apresentar o nosso bom tesouro, né? Muitas vezes as pessoas só conhecem o nosso mau tesouro, que todos nós temos os dois. Temos os bons tesouros, conquistas louváveis que já temos, e temos também as nossas dificuldades, os nossos sentimentos aí de rancor, de raiva, né? de impaciência, de falta de compaixão, né? Então, é necessário fazer sempre essa autoavaliação, nos olhar com muita seriedade, com muita fraternidade. É importante a gente estar sempre olhando para nós mesmos com muita fraternidade, né? Mas avaliando, colocando, eu diria até anotando. Seria importante anotar, né? Quais são as dificuldades que eu tenho, né? E que daria para eu trabalhar. Porque quando você não faz isso, eu sou professor de matemática, e eu falo isso muito com meus alunos, né? Quando você não sabe aonde está o seu erro, eu trabalho muito com erro ensinando matemática. Porque os seus acertos são os seus acertos. Você não vai voltar a errar, você já sabe qual é o caminho, né? É importante identificar qual é o ponto, qual é o erro, em que momento, quais são os gatilhos dentro das relações humanas que me fazem desencadear, que me fazem apresentar, né, como na narrativa bíblica, o mau tesouro do meu coração. A partir da identificação desses gatilhos, talvez a gente consiga trabalhar um pouco mais os nossos sentimentos, né? Então vejo que esse versículo, que está em Lucas 6:45, né, é Jesus nos advertindo sobre a necessidade de que nós precisamos trabalhar sentimentos. É interessante que Jesus, ele não fala muito do avanço intelectual dentro da sua fala. Porque isso não fosse importante? Não. É que antes dele já tinha vindo Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimedes, Euclides, uma galera dentro da Grécia Antiga que vieram justamente para trabalhar muito o campo do intelecto. Quase que 400, se a gente pegar Tales de Mileto, acho que é 400 e pouco, quase 500 anos antes de Jesus. Então, de 500 anos antes de Jesus até a vinda de Jesus, a humanidade já teve diversos luminares que vieram justamente para alavancar o processo intelectual do homem. E isso continuou até hoje, lógico. Jesus vem para trabalhar corações. Jesus vem para trabalhar sentimentos. E esse versículo nos chama a atenção para isso, né? Então, o comentário sobre o versículo é esse. Daqui a pouco eu posto outro vídeo sobre o comentário aí em cima do texto.